A consulta homeopática, aspectos técnicos. É recomendável você anotar o máximo possível do que o paciente diz em suas próprias palavras. A gente anota na primeira pessoa do singular. Eu fiz isso, eu falei assim, eu pensei daquele jeito. Primeira consulta, principalmente, precisa ser muito bem anotada, muito bem registrada, porque acontece muitas vezes a gente voltar ao prontuário inicial para pensar num outro medicamento do paciente. A identificação do paciente também é bem recomendável que faça o profissional, não delegando isso para terceiros, para a secretária, nome, data de nascimento, telefone, e-mail, quem indicou, resumem as informações necessárias. É bom que a gente evite perguntar sobre outras coisas que podem gerar algum preconceito da nossa parte ou o paciente achar que nós damos muita importância a isso. Por exemplo, profissão, endereço e qualquer outro aspecto pessoal, porque tanto faz a profissão, o que nos importa é como aquela pessoa exerce, como ela vivencia a sua forma particular dentro daquela profissão. Seguir no ritmo do paciente, mas é bom ter um roteiro alternativo para complementar se for necessário. Então nós temos, desde a história da moléstia atual, a gente pode complementar. Depois vamos para a história pregressa, história familiar e entramos mais especificamente no campo da consulta homeopática, que é a investigação dos hábitos alimentares, com as preferências e aversões, alguma característica da sede, do sono, da transpiração em relação ao clima. É bom a gente fazer sempre perguntas, ou seja, como que você é com o clima? Se a pessoa não destaca nenhuma sensação particular, a gente pode insistir. Tem alguma coisa do clima que te incomoda ou faz mal para você? A mesma coisa em relação ao apetite. Quando a gente pergunta, me fala sobre a sua alimentação, seus hábitos, é muito comum que a gente tenha que perguntar, tem alguma coisa que você gosta muito ou não gosta de jeito nenhum? Porque se não for uma coisa bem chamativa, não tem valor homeopático. Desde o primeiro momento, convém abordar de forma que, quando você pergunta como é o seu temperamento, acrescente como você é. Se o paciente não desdobra a informação, é preciso que a gente pergunte, você disse que é calmo. Me fala mais sobre isso. Você disse que é ansioso. Me conte mais. Você é ansioso? Como assim? Mas se chegou a um determinado ponto, praticamente no final, e nós não temos informações, o paciente não avançou muito, nós podemos fazer algumas perguntas sempre com essa ressalva, que são perguntas genéricas. Por exemplo, como você é em casa? Como você é no seu trabalho? Como você é com os seus familiares, seus filhos, seus pais, aqueles que moram na mesma casa? E essas informações, caso elas apareçam, você vai usar aquele mesmo sistema da fila indiana. Vai explorando mais. Como assim? Dependendo do assunto, para você pedir mais informação, é melhor que você use um cuidado assim, em que você pergunta, em relação a essa questão com tal pessoa, você gostaria de falar mais alguma coisa? E você pode perguntar, por exemplo, como é a sua sensibilidade? Ou me fala sobre as características mais marcantes do seu temperamento. Você já sentiu medo de alguma coisa? Um outro aspecto muito importante da consulta homeopática é que a gente lide com qualquer relato do paciente sem espantar, sem demonstrar horror e, ainda que seja assunto muito delicado e grave, a gente procure trabalhar isso com calma, com respeito, resguardando sempre o espaço do paciente, de forma que qualquer que seja a atitude, ele tenha um médico, tenha um profissional homeopata capaz
de ouvi-lo, de procurar compreendê-lo e de dar algum retorno à altura do que o problema carece. Uma outra questão muito importante é permitir ao paciente as pausas de silêncio. Às vezes elas são incômodas, até constrangedoras, mas é comum que o paciente faça um mergulho no seu passado, nas suas reflexões, e daí ele sai com alguma informação muito importante. Então eu recomendo que deem toda a liberdade para o paciente viver essas pausas e ver se ele dá conta de subir com aquilo. Às vezes é muito pesado, ele não dá conta. Vai levar mais tempo, mais consultas, até que a relação com ele esteja bem madura para ele conseguir expor alguma coisa que envolve culpa, vergonha, medo. E nesse caso a gente tem que ter muito tato, muita habilidade para que a devolução seja respeitosa. A devolução sempre requer confirmação do paciente, apoio, compreensão, e depois de um certo tempo a gente pode confrontar o paciente com alguma coisa que ele deixou assim em conflito, que deixou mal resolvido, mas mesmo assim é preciso fazer isso com bastante sutileza. E nós vamos complementar com a repertorização e o desenho. Até mais. Muito obrigado.